pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, usando muito a fitoterapia? Pessoal, hoje eu queria trazer um assunto muito bacana para vocês. Eu queria falar sobre personalização das fórmulas da medicina tradicional chinesa. Você já usou alguma fórmula clássica? Tipo Li Wei de Huang Yuan, Qiju de Huang Yuan, Bazentang. Você já usou alguma dessas fórmulas? Gamai Dazal, Tianwang Bushinan. Se deixar, eu vou falando todas as fórmulas. Se você já usou alguma dessas fórmulas, você já deve ter percebido que em alguns casos, para alguns pacientes, a gente acaba tendo que utilizar duas ou até mais fórmulas. Ou então, uma fórmula, era legal a gente tirar alguma substância ou acrescentar alguma substância, não é verdade? Lá na China, pessoal, é muito comum os médicos tradicionais chineses, quando prescrevem uma fórmula, eles personalizam esta fórmula. Não necessariamente eles utilizam a dose padrão. Muitas vezes eles escolhem a fórmula, por exemplo, o Li Wei, que são 6 ingredientes, Shu Ji Huan, Shen Jiu, Shan Yao, Zexie, Fulin, Mutampi, essas 6 substâncias, mas às vezes eles trocam um pouquinho a dosagem. Por exemplo, se o cliente precisa tonificar o yin, que é o caso do uso do Li Wei, mas ele tem muita umidade, o Li Wei não é tão indicado. Então o que acontece? A gente aumenta a concentração de substâncias como o Zexie e o Fulin para drenar essa umidade e não fazer, e ao mesmo tempo que os tônicos de yin presentes na fórmula como Shu Ji Huan e o Shan Jiu não fazerem mal para essa pessoa. Entendem o que eu quero dizer? Então a personalização das fórmulas da medicina chinesa em decocção, quando a gente faz em chá, é muito bacana e muito desejável e muita gente trabalha assim, mesmo aqui no Brasil. Você sabia que agora eu consigo fazer essas fórmulas também personalizadas para você? Pois é, através da Botica Real, farmácia de manipulação, a farmácia que eu fundei, junto com o Tal das Ervas, hoje a gente consegue personalizar muitas fórmulas da medicina chinesa. Se você tem interesse em personalizar alguma fórmula, entre em contato depois, eu vou botar aqui embaixo os contatos. Mas falando um pouco mais da personalização, a vantagem da personalização também acaba sendo por conta de alguns pacientes idosos ou até crianças. Muitas fórmulas não foram pensadas para serem usadas em crianças. Então como é que você vai usar uma fórmula clássica para crianças? Uma criança não é um adulto pequeno. A gente não pode simplesmente reduzir a dose porque é criança. Não é assim que funciona. A gente tem que pensar na fórmula para ser utilizada em casos de um uso pediátrico, né? Mesma coisa no uso de fórmulas veterinárias. Muitas vezes é importante que a gente faça algumas adaptações, é importante que a gente faça alguns ajustes em relação à dosagem, em relação ao conteúdo da fórmula. Se você tem também alguma dúvida em relação a isso, entre em contato com a gente. Eu também posso te dar algumas orientações. Você que é terapeuta e já trabalha com prescrição de fórmulas chinesas, a gente pode conversar um pouquinho. Um outro ponto importante na personalização é que eu consigo prescrever a quantidade de doses suficiente que o cliente precisa. Se ele precisa de 30 doses, eu posso prescrever 30 doses. Se ele vai utilizar por 60 dias, eu prescrevo 60 doses. Se ele vai utilizar uma dose por dia nesse caso. Então isso tem muito mais flexibilidade. Hoje nós atendemos prescritores que fazem muitas vezes prescrições de 21 cápsulas ou 42 cápsulas por conta da dose, né? Então ele não fica desperdiçando fórmula chinesa com tratamentos que de repente vão encerrar no meio da semana ou no fim da semana. Então, pessoal, eu tô aqui para dar esse recado bacana para vocês. A personalização da fitoterapia chinesa. Antigamente a gente usava muitas fórmulas clássicas. Hoje a gente tem condições de personalizar. A gente consegue alterar a concentração de cada substância, a gente consegue trocar as substâncias, acrescentar novas substâncias. A única coisa que eu peço para vocês é que estudem fitoterapia, né? Para que a gente consiga ter uma boa prescrição. Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma ajuda, entre em contato com a gente, tá bom? Vou estar aqui os contatos aqui embaixo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.